Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH recebe hoje um companheiro da cidade de Barbacena, o Luciano Alencar, que veio conversar conosco a respeito da Associação Jurídico Espírita de Minas Gerais, a qual ele preside. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Marcelo. É um prazer muito grande nós estarmos aqui no Espiritismo BH para conversarmos sobre essa instituição que nasce aí com uma missão muito importante, que é a nossa Associação Jurídico Espírita do Estado de Minas Gerais. Luciano, apenas para a gente se situar melhor a seu respeito, você poderia falar para os internautas quais são as suas atividades lá no meio espírita na cidade de Barbacena? Pois não, Marcelo. Atualmente nós estamos tendo a oportunidade de servir através do Conselho Regional Espírita da 8ª Região e da Aliança Municipal Espírita, que é a sede, do Conselho Regional. Nós estamos atuando lá num grupo de 50 cidades, aproximadamente. Nem todas elas têm ainda casas espíritas, mas nós nos dedicamos a esse trabalho de unificação do movimento naquela região da Zona das Vertentes e uma parte da Zona da Mata Mineira. E no que diz respeito a casas espíritas, nós trabalhamos em 3 casas espíritas. No Centro Espírita Estudos Evangélicos, no Centro Espírita Amor à Verdade e no Núcleo Espírita Delmira de Jesus, onde desenvolvemos trabalhos nos diversos campos doutrinários, da exposição doutrinária, na área da mediunidade, na área da evangelização das crianças, do estudo minucioso do Evangelho, no estudo do Esperanto, enfim, uma série de atividades correlatas. Muito bem, Luciano. A justiça e o direito, segundo a lei dos homens, estão ainda muito distantes da lei de Deus? Marcelo, depende do ponto de vista através do qual nós observarmos essa questão. Eu sou uma pessoa assim otimista e olhando pelos olhos otimistas, nós podemos perceber que sim. E aonde que nós podemos fundamentar essa assertiva? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela começa logo no seu preâmbulo dizendo para nós que essa estrutura do Estado ela é feita, promulgada sob a proteção de Deus. Então já começamos, embora o preâmbulo não tenha ainda efeito de norma constitucional, nós começamos observando que o legislador, no caso o Constituinte de 88, ele já se preocupou em evocar as bênçãos de Deus, que certamente faz parte do primeiro princípio, a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Então, se observarmos por aí, já começamos a estrutura do direito brasileiro a partir do preâmbulo constitucional reconhecendo a existência de Deus. E depois, se nós examinarmos com carinho o artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos encontrar lá diversas daquelas leis naturais que os espíritos superiores nos ensinaram através da codificação de Allan Kardec, notadamente na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que trata da questão das leis morais. E vamos encontrar, então, na Constituição brasileira, lá no artigo 5º que eu falava, diversas dessas leis, como, por exemplo, a lei da liberdade, a lei da igualdade, o direito ao trabalho, à expressão, à crença, ao culto, ao uso da propriedade de uma forma social, através da função social da propriedade. Então nós vamos encontrar ali no texto da lei que está em vigor no Brasil e a lei máxima que está em vigor no Brasil, diversos desses princípios e desses ensinamentos das leis naturais, que são, na verdade, a lei de Deus para todos os homens. Então, se nós olharmos por aí, nós vamos verificar que a resposta é afirmativa. A lei dos homens já se aproxima, sim, da lei de Deus. Mas é claro que existem leis ainda imperfeitas e muito, muito imperfeitas ainda, talvez seriam as interpretações e as formas de aplicação dessas leis. E aí nós temos um desdobramento disso, porque não basta nós termos leis que asseguram a existência dos direitos, se na hora de aplicarmos os direitos através da justiça humana, vamos aplicar com imperfeição e gerar, assim, a injustiça.
mas nós, na Associação Jurídico Espírita de Minas Gerais, que estamos também vinculados à Associação Jurídico Espírita do Brasil e a diversos confrades do país inteiro, nós estamos exatamente nos esforçando para despertar em nós e nos operadores do direito, naquelas pessoas que aplicam a justiça, a capacidade de humanização, de espiritualização dos conteúdos colocados nos tribunais. Desde a petição inicial, dos pareceres, das sentenças, dos acórdãos, nós vamos buscar encontrar ali, na solução concreta do litígio, do conflito de cada cidadão, os princípios da lei divina se fazendo presentes para a pacificação dos indivíduos, das famílias e, por consequência, da sociedade. Então você acredita ser possível divinizar a justiça humana? É possível e nós estamos vendo isso com muita alegria, porque já existem muitas pessoas começando a se mobilizar no sentido de aplicar os princípios da justiça divina na justiça humana. Marcelo, tem casos, por exemplo, de comarcas cujo os juízes, os advogados, os promotores, os serventuários já fazem, por exemplo, o estudo do Evangelho no fórum, no gabinete, na sala de audiências. Então vamos imaginar como que seria isso, levar Jesus, o ensinamento e a prática, a vivência dos ensinamentos dos Espíritos para dentro dos fóruns, onde o ambiente é carregado só de litígios, de conflitos. Então nós reunimos as pessoas e nós já começamos a nos preparar. E qual que é a consequência disso? Um ambiente mais harmônico, a solução pacífica dos conflitos, a conciliação, a mediação, que são hoje, na verdade, grandes instrumentos de solução dos conflitos, não só no Brasil, como no mundo. Porque nós já observamos que o Poder Judiciário sozinho, a justiça humana sozinha, ela não dá conta de resolver os conflitos. Que quem dá conta de resolver os conflitos são as próprias partes. E nesse aspecto, aproximando muito dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos, aonde eles dizem que nós somos criaturas autônomas, nós somos responsáveis pelo nosso presente, que o nosso futuro é consequência daquilo que nós fazemos hoje e que nós precisamos de viver os ensinamentos de Jesus através de nós mesmos. Então, se nós levamos isso para as pessoas, para os cidadãos, se nós levamos isso para os fóruns, para as casas que abrigam o Poder Judiciário brasileiro, nós vamos ajudar efetivamente na pacificação da sociedade. Porque o grande objetivo da justiça é a paz. A paz em nós, a paz nos outros, a paz na humanidade. E sem dúvida alguma essa iniciativa de estudar o Evangelho dentro de um ambiente como esse que você citou, traz repercussões imediatas no campo espiritual daquela instituição, é isso? É verdade. Todas as pessoas que têm uma sensibilidade na área espiritual, na área mediúnica, podem observar que os ambientes da justiça, geralmente, são ambientes muito sobrecarregados daquelas energias, daquelas formas de pensamento, daqueles sentimentos, às vezes, de vingança, de ódio, de raiva, de rancor, que as pessoas levam para os processos. Se nós pudéssemos examinar os processos do ponto de vista vibracional, do ponto de vista da energia que está ali coagulada naqueles instrumentos, nós vamos verificar histórias de dores, de lutas, de conflitos, às vezes seculares, às vezes milenares. A bênção da reencarnação nos dá a possibilidade de afirmar isso. Quantas vezes naquele conflito não estão ali adversários de hoje e de ontem se reencontrando? E se nesse aspecto nós conseguirmos aplicar mecanismos da lei divina nas leis humanas, nós vamos ajudar aqueles companheiros que estão naquele momento de conflito a resgatar esses erros, esses vícios do passado e aprenderem a dar o primeiro passo no sentido, então, do amor, no sentido, então, do respeito, da compreensão do outro. Como afirmava Jesus, quando nós estamos em conflito com o nosso semelhante, antes de nós nos dirigirmos ao altar para oferecer, para dar a oferenda, nós precisamos primeiro
de reconciliar com o nosso adversário, enquanto estamos com ele pelo caminho. Então, a proposta dessa justiça espiritualizada é mostrar isso para a criatura. Se ela consegue reconciliar, o benefício é para ela. O primeiro beneficiário é ela mesma. O segundo beneficiário é aquele que está ali na parte contrária, ex-adversa, e todas as pessoas vinculadas àquele caso, vinculadas àquela causa, vinculadas àquele processo. Então, nós temos uma certeza absoluta, e já vimos isso na prática, que nós conseguimos resolver muitas das dificuldades, das causas que chegam até nós através do diálogo, através da construção de soluções, muitas vezes até longe do Poder Judiciário. Nós já tivemos a oportunidade de aplicar na prática essa metodologia de trazer a justiça divina, as leis naturais, para o cotidiano das práticas do escritório de advocacia, do Ministério Público, das defensorias públicas, dos juizados especiais, das varas do trabalho, das varas cíveis e até dos processos criminais que permitem a transação penal. Nós vamos verificar que todas as vezes que nós estimulamos as partes em conflito em compreenderem as suas próprias dificuldades, verificarem o seu grau de responsabilidade sobre aquele fato, porque é um dado muito importante que nenhum de nós entra num litígio sem nós termos a nossa parcela de colaboração. Então, quando isso é colocado e nós vamos verificar a possibilidade de fazer aquelas criaturas refletirem sobre o fato e sobre as causas que geraram aquele fato, nós vamos conseguindo efetivamente ajudar na reconciliação, na conciliação, na mediação, na solução daqueles problemas que chegaram até os profissionais de direito. Então, quando nós aprendemos a trabalhar assim, fazendo essa ponte, com foco no objetivo principal, que é levar a paz social a todos, né, à sociedade como um todo e ao indivíduo em particular, nós cumprimos o nosso papel enquanto operadores de direito. Luciano, explica, por favor, então, qual a razão de ser de uma associação jurídico-espírita e que tipo de integrante dela faz parte? A Associação Jurídico-Espírita, ela reúne todas as pessoas que têm interesse nesse elo entre a justiça e o espiritismo, entre o direito e o espiritismo. Os seus associados, geralmente, são pessoas da área e começam desde a academia. Nós temos diversos associados que são acadêmicos, que estão fazendo direito, nós temos diversos advogados, promotores, juízes, e é uma sociedade, é uma associação que permite a reunião de todos aqueles que têm interesse, até mesmo aqueles que não tenham formação específica na área, mas que queiram participar. Temos outros profissionais também, como delegados de polícia, como escrivães, serventuários da justiça, oficiais de justiça, enfim, é uma gama muito grande, né? Procuradores, existem diversas pessoas de diversos segmentos que se vinculam às associações jurídico-espíritas. E ainda existe a figura da associação institucional, porque já está surgindo pelo Brasil diversas associações jurídico-espíritas municipais ou regionais. Então, no nosso caso aqui, que é a AGE Minas Gerais, nós temos também associados corporativos, institucionais, que são pessoas jurídicas, são associações locais que se filiam aqui à Associação Mineira. Ela, nesse aspecto, funcionaria como uma espécie de federativo estadual, congregando as suas co-irmãs do interior. Nós já temos em Juiz de Fora, por exemplo, a Associação Jurídico-Espírita de Juiz de Fora, nós temos a de Uberaba, que está em formação, e diversas outras aí que estão sendo gestadas aqui no estado de Minas Gerais. E quando foi fundada a primeira associação jurídico-espírita no Brasil e em que estado se encontram as suas ramificações? A primeira associação jurídico-espírita do Brasil é do Rio Grande do Sul. Isso nós devemos ao Rio Grande do Sul. Diversas iniciativas espíritas têm começado por lá. E, nesse caso, nós temos no Brasil o advento de diversas instituições chamadas de instituições especializadas. Por exemplo, nós temos a Associação Médico Espírita do Brasil, dos estados.
Nós temos a ABRAME, né, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, no Brasil e nos estados, e a Associação Jurídica, congregando todo mundo da área jurídica. Mas começa, então, no Rio Grande do Sul, no início da década de 90, a fundação deles foi de 92, e logo depois, então, esse movimento foi sendo difundido, divulgado pelo Brasil. Nós tivemos diversas associações criadas no estado de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui as nossas Minas Gerais, Alagoas. Alguns estados do norte estão com as associações já sendo gestadas. Então o movimento vai assim se desenhando, e como, por exemplo, também no Distrito Federal, onde já existe também a AGE lá organizada. Então, a maioria dos estados, se não tem a AGE, já estão criando as suas associações com as mesmas finalidades. E no caso da AGE Minas Gerais, qual é a sua história? A AGE de Minas Gerais, ela começa a partir de um congresso acontecido em São Paulo. A Associação Jurídico Espírita de São Paulo organizou-se através do chamado Conjuresp, que é o evento que eles fizeram lá na cidade de Ribeirão Preto, e lançaram lá a ideia da criação da AGE Brasil. Então nós tínhamos representantes das diversas AGEs já criadas e representantes de Minas Gerais. Tínhamos pessoas de Belo Horizonte, de Barbacena, de Uberlândia, de Uberaba, e lá nós então nos reunimos e, sob, digamos assim, o estímulo daquela criação da AGE Brasil, nós assumimos então o compromisso de criarmos aqui nas terras mineiras essa associação. Então, reunimos essas pessoas interessadas e nos juntamos à União Espírita Mineira, que é o nosso órgão de unificação do Estado. Nós tivemos então a aprovação do Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, aonde essa proposta foi levada e foi aceita pelo Conselho. A partir daí, então, com aval dos companheiros que representam o Espiritismo em Minas Gerais e com o aval da diretoria da União Espírita Mineira, nós nos organizamos, criamos um grupo e depois, no dia 5 de novembro de 2011, na sede da federação aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ali a sede federativa, né? Nós nos reunimos e nós tivemos a presença do presidente da AGE Brasil, Tiago Essado, que fez uma palestra. O Dr. Marival Veloso, que é advogado, também abriu o evento, fez... Que é o presidente da União Espírita Mineira, né? Isso, ele é o presidente da União Espírita Mineira, inclusive associado da AGE, membro do Conselho Fiscal da AGE. Então, nós nos reunimos ali e naquele clima de confraternização, de muita esperança, de muita vontade de fazer as coisas acontecerem, nasceu a AGE Minas Gerais. Agora nós estamos nas fases assim, burocráticas de registro, de organização, e já estamos aí com o planejamento, o plano de trabalho de 2012 já alinhavado para trabalharmos bastante nessa seara. E quais seriam os principais objetivos da AGE Minas Gerais? Os objetivos, eles são muito amplos, mas nós poderíamos resumir alguns deles. Por exemplo, primeiro, congregar as pessoas que têm vínculo com a justiça, que têm vínculo com o direito, que se interessam por esse assunto e que queiram colaborar conosco. Então, nós primeiro reunimos as pessoas. Não há uma associação sem um agrupamento de pessoas com um fim comum, com um objetivo comum. Congregadas as pessoas, o próximo passo nosso, o nosso próximo objetivo é o estudo e o fomento das atividades acadêmicas. Porque nós precisamos de pensar o direito e a justiça. Precisamos de conversar sobre isso, trocar ideias, opiniões, produzir, escrever, publicar obras, artigos de natureza científica, porque o direito é uma ciência. E o Espiritismo também, na sua tríplice acepção, ele é ciência, religião e filosofia. Então nós reunimos esses aspectos, junto com a ciência do direito, e vamos fomentar a produção de obras que possam sustentar a aplicação desses preceitos na nossa prática no cotidiano forense. Outra finalidade que nós reputamos de muita relevância é o assessoramento jurídico do movimento espírita unificado. Nós vamos ajudar os órgãos unificadores com o desembaraço das questões jurídicas que muitas vezes acabam sendo um problema para os dirigentes. Nós vamos auxiliar, por exemplo, naquelas questões relacionadas
ao fisco, a questão da tributação, da gestão do patrimônio, da gestão das pessoas, das despesas, das questões relevantes que envolvem as atividades de assistência e promoção social espíritas, principalmente quando há convênios, quando há algum vínculo com o Estado, com o poder público constituído. Essas questões são intrincadas. Questões trabalhistas, por exemplo, tem diversos casos aí de casas espíritas, de instituições respondendo com seu patrimônio na Justiça do Trabalho porque não cumpriram as obrigações trabalhistas previstas em lei, por desconhecimento, por falta de acesso, de informação. Então a AGE visa tudo isso e dar uma consultoria. Nós estamos construindo um grupo de colaboradores que possam ajudar então os presidentes, as diretorias, os centros espíritas, as AMES, os CREs, a União Espírita Mineira, a lidarem com essas questões relacionadas à legislação. Lembrando também, novamente, Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Prosseguindo, nós vamos ver ainda outros objetivos da AGE, como, por exemplo, dar assessoria jurídica também à população. Nós temos um caso curioso, Marcelo, que eu gostaria até de destacar aqui. Existe uma pequena comarca aqui em Minas Gerais, na cidade de Andrelândia, e nós começamos a fazer um trabalho de visitação lá aos detentos daquela comarca. E agora estamos nos organizando para ajudarmos a justiça local a cuidarmos de forma melhor desses presos, acompanharmos esses processos criminais, a execução das penas, uma vez que é uma comarca muito pequena, mas que tem um número assim, bastante significativo de detentos. E para nossa surpresa, quando fomos lá levar a nossa ajuda, visitar, conhecer as pessoas, ao final do trabalho, os presos se reuniram e tiveram acesso a violões e cantaram músicas que falavam de Deus, que falavam de perdão, que falavam da valorização da liberdade, tudo aquilo que a gente queria conversar com eles, mostrando ali uma abertura da comunidade carcerária para os trabalhos espirituais, porque eles ficam ali muitas vezes ociosos, naquilo que a gente costuma chamar de escola do crime, e quando vem uma luz lá, eles veem que pode ter alguma alternativa, que pode ter alguma saída, e isso traz alento a esses corações. Alguns companheiros, inclusive, têm visitado as comunidades carentes, os bolsões de pobreza, os aglomerados, levando para lá também pão e alimento jurídico. Muitas vezes essas comunidades, completamente desinformadas, precisam de uma resposta, às vezes breve, e não têm acesso. Geralmente as defensorias públicas são muito sobrecarregadas, geralmente eles não têm acesso à informação. Então, esses companheiros têm ido e têm levado lá essa modalidade de socorro, que não deixa de ser um socorro espiritual, né? Quando a gente vai e leva uma luz para o problema daquela pessoa, que às vezes, para ela, naquele momento, é o maior problema do mundo. E nós, então, temos a oportunidade de levar um esclarecimento, uma luz, mostrar quais os direitos que ela tem, como que ela pode exercer esses direitos, mas também quais são as suas obrigações, os seus deveres, o que ela deve fazer, porque nós vamos verificar que a cada direito corresponde um dever, uma obrigação. Então nós vamos ajudando essa pessoa a situar-se na sua própria vida, exercendo assim o seu próprio livre-arbítrio, fazendo escolhas e assim construindo a solução dos seus próprios problemas. Temos também um outro objetivo importante, e aí eu disse que os objetivos são muitos, Marcelo, mas são muitos mesmo, como, por exemplo, representar os seus associados até em ações coletivas. As associações jurídico-espíritas podem, por exemplo, ingressar com ações em benefício da coletividade. Nós estamos fazendo um movimento agora que é muito importante, que é um movimento em favor da vida. Está em discussão no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de número 54, que trata da questão do aborto dos anencéfalos. Por detrás dessa decisão do STF, que segundo a programação do tribunal deve acontecer até o final deste ano, nós vamos verificar lá
o Supremo Tribunal Federal, o tribunal máximo do país, autorizando ou não o aborto, o abortamento. E aí nós queremos crer que, aberta essa exceção, esse precedente, nós vamos ter autorização de aborto em cadeia, em cascata. Isso nos preocupa muito. Inclusive, Luciano, nós tivemos gravando uma palestra do companheiro Jaime lá na União Espírita Mineira, do Movimento Brasil Sem Aborto, onde ele abordou exatamente esse assunto que você falou dos anencéfalos e outros mais, né? É verdade, esse movimento é muito importante, a AGE Brasil faz parte desse movimento, a Federação Espírita Brasileira também, nós aqui da AGE Minas também participamos, a União Espírita Mineira participa, enfim, nós espíritas estamos mobilizados em favor da vida. Estou vendo aí que você tem um broche com 2 pezinhos, não vai aparecer na câmera não, mas isso tem a ver com o movimento? Tem a ver, é o símbolo do movimento, pezinhos de crianças que estão na 4ª semana de gestação. E isso mostra a importância do início da vida. E essa discussão no STF vai exatamente determinar isso. Quando é que começa a vida? Porque a nossa lei é muito clara. A Constituição Federal diz que todos nós temos direito à vida. É o primeiro direito. Afinal de contas, se nós não tivermos vida, de que valem os outros direitos, né? Então, temos direito à vida. O Código Civil brasileiro diz que a nossa personalidade, nós somos pessoas naturais a partir do momento que nascemos com vida, mas são assegurados o direito do nascituro desde a concepção. Ou seja, a lei civil diz, desde a concepção são então assegurados os direitos do nascituro. E qual o principal direito do nascituro? De viver e de poder nascer. O mesmo direito, Marcelo, ele está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que nós chamamos de o Pacto de São José da Costa Rica, que diz a mesma coisa, que a vida ela deve ser preservada desde a sua concepção. E se nós formos olhar no direito, o nascituro tem um monte de direitos. Ele pode, por exemplo, receber herança, ele pode exercer a posse de um bem, claro que representado, né, pela sua mãe, que é ali aquela pessoa que o representa como sua curadora. Nós vamos ter a possibilidade dele receber doações, por exemplo. Nós vamos verificar a possibilidade dele ser reconhecido pelo pai ainda no ventre materno. Ou seja, legalmente ele já é um ser, um cidadão, né, um ser existente com direitos. A lei assegura a ele esses direitos. A partir do momento que ele nasce com vida, esses direitos se efetivam. Ele passa a ter esses direitos consolidados. E nós vamos verificar que nessa tentativa, nesse estratagema de matar a vida no ventre materno, nós vamos encontrar interpretações jurídicas que distorcem os conceitos. Por exemplo, um dos principais argumentos abortistas é a dignidade da pessoa humana, dizendo que a mãe teria o direito de querer ser mãe ou não. Só que a dignidade da pessoa humana é um princípio realmente de direito, mas se aplica a cada um de nós, a cada indivíduo, inclusive aquele que está sendo gerado. Então, como que a mãe vai exercer o seu direito de dignidade matando o próprio retirando filho? O direito do outro que está para nascer. É um raciocínio que realmente é um raciocínio insustentável, né? Então, nós estamos nos mobilizando em torno dessa ação. Já tivemos a colaboração, inclusive, do professor Eros Roberto Grau, que foi ministro do STF, que escreveu um artigo contra o aborto, foi publicado no Reformador, defendendo assim, mostrando juridicamente que realmente a vida tem que ser preservada. Se nós olharmos até no direito ambiental, curioso notar que os óvulos ou os ovos dos animais são preservados. Por exemplo, todo mundo já ouviu dizer que durante o período da piracema não se pode pescar os peixes. Por quê? Porque eles estão reproduzindo. Os ovos são protegidos. Ora, se os ovos dos peixes são protegidos, os ovos humanos devem ser por uma razão muito maior, né? Que o homem está num estágio muito mais avançado do processo evolutivo que os peixes. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os ovos das tartarugas, das araras azuis.
Então, qual que é a discussão que nós estamos querendo trazer? Se os ovos dos animais são preservados, o que é o zigoto humano? Se não, o início da vida ali, o início já da vida a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Aquele zigoto é sim vida, e essa vida precisa de ser efetivamente respeitada. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual que era o direito mais importante, e os espíritos disseram: o direito mais importante é o direito de viver. Luciano, apesar de jovem, a AGMG, ela já obteve alguma conquista em seus propósitos? Já sim, Marcelo. Nós conseguimos, por exemplo, o ano passado, nós nascemos em 5 de novembro, mas o ano passado nós já conseguimos fazer 2 seminários em 2 universidades. Uma na Universidade Federal de Uberlândia e outra na Universidade Presidente Antônio Carlos, no campus de Barbacena. Conseguimos conversar sobre isso no âmbito universitário, que é um papel muito importante que a AGE vai desenvolver. Nós precisamos de levar para os acadêmicos a noção de que justiça se faz com amor e com caridade. Não se faz justiça só com a aplicação dura e fria da lei. Por trás de cada caso tem um humano, tem um irmão nosso, que precisa do nosso carinho, do nosso respeito. Então, quando nós estamos observando as universidades abrindo as portas para essa discussão, com todas as letras, falando do Espiritismo de uma forma aberta, falando de Jesus com uma observação pontual, concreta, objetiva, aplicável à realidade acadêmica, nós vamos verificando que a AGE, assim, começa as suas primeiras conquistas. Como essa também da nossa movimentação em favor da vida no Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, nós estamos junto com a AGE Brasil, mobilizando uma série de audiências que vão acontecer no STF para nós levarmos a palavra do Espiritismo até lá, juntamente com os companheiros da Associação Médico Espírita do Brasil, da Federação Espírita Brasileira. Então é uma soma de esforços, é uma soma onde cada um de nós pode colaborar um pouco e pode colaborar muito na formação da opinião, porque assuntos como esses, que dizem respeito à vida, à liberdade, à igualdade, à relação social, ao trabalho, ao bom uso da propriedade, à boa aplicação dos recursos que a vida nos dispõe, nos permite nessa existência, tudo isso tem a ver com direito. E nós vamos verificar, Marcelo, que aonde nós tivermos 2 ou mais pessoas, ali estará Jesus e o direito. Jesus nos ensinou que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, no meio deles ele estaria. E de fato está. Né? Onde nós estivermos reunidos em nome de Jesus, ele certamente está no meio de nós. Usando aí uma paráfrase desse ensinamento de Jesus, nós podíamos e podemos afirmar que aonde há 2 ou mais homens reunidos, 2 ou mais pessoas reunidas, ali também estará o direito, porque o direito de um vai até onde começa o direito do outro. São princípios milenares de justiça que nós carregamos na nossa própria consciência. Não lesar a ninguém, viver honestamente, dar a cada um o que é seu. Os Espíritos nos ensinam que em nós, na nossa consciência, há o aguilhão da probidade interior. E nós precisamos, então, através desses mecanismos, buscar a justiça que já existe em cada um de nós, fazendo a nossa parte. Se nós vivermos de forma proba, de forma correta, nós já vamos estar possibilitando a modificação da humanidade nesse plano de regeneração que estamos começando a viver. O que é, enfim, a humanidade, a civilização, senão a soma de cada um de nós. Se nós vivemos efetivamente de acordo com os critérios da lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos fazendo a nossa parte na transformação do nosso planeta. Luciano, que planos mais imediatos tem a sua gestão como presidente da Associação Jurídica Espírita de Minas Gerais? Bom, o primeiro passo agora é fazer
a AGE ser conhecida em Minas Gerais e notadamente nos meios jurídicos. Então já existem alguns fóruns onde nós estamos fazendo reuniões mensais, divulgando esses objetivos, esses propósitos que foram tratados aqui. Nós estamos construindo um site na internet, nós estamos começando a produzir obras, artigos que serão publicados para levar esse ideal a outras pessoas e reunindo os associados, porque o primeiro passo da associação é reunir as pessoas. E depois nós estamos fazendo uma agenda positiva, nós estamos fazendo um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho envolvem já este ano 4 seminários. Nós faremos um seminário aqui em Belo Horizonte, faremos um em Sacramento, até uma referência a Eurípides Barçanufo, faremos um em Uberaba, pertinho lá, e faremos um na cidade de Juiz de Fora, em parceria com a AGE do Rio de Janeiro. Nós teremos um seminário duplo. Uma parte vai acontecer em Juiz de Fora e a outra na vizinha cidade de Petrópolis. E assim, nós vamos ter o plano para esse ano. A nossa gestão é de 3 anos. Então, nós vamos, ao longo desse tempo, estruturar em Belo Horizonte uma sede para a nossa associação. Vamos, então, fortalecê-la com a adesão de outras pessoas e vamos buscar o nosso objetivo principal, que é aplicar os princípios da justiça em nós mesmos e naqueles que conosco quiserem participar, conviver, estar conosco nesse movimento jurídico espírita aqui em todas as Minas Gerais. Muito bem, Luciano. Se algum internauta desejar entrar em contato com a sua associação, como é que ele deve se dirigir? A forma mais fácil seria através mesmo da internet, através do endereço eletrônico agemg com J, né? ajemg@live.com. E através desse endereço eletrônico nós estamos nos comunicando diretamente com as pessoas interessadas. O nosso site está em construção, logo ele será divulgado e nós ainda podemos disponibilizar até os nossos telefones pessoais, uma vez que o escritório da AGE ainda não foi montado aqui em Belo Horizonte. Então, se você me permite, Marcelo, eu gostaria de passar meu telefone pessoal. O prefixo é 32 9902 0251. 32 9902 0251. Muito bem, Espiritismo BH agradece imensamente a presença do Luciano Alencar e gostaríamos de colocar para você, Luciano, o nosso projeto Espiritismo BH, naquilo que for possível ajudá-los, a Web Rádio Espiritismo BH, e retornamos a palavra para as suas despedidas. Nós agradecemos muito o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui em BH falando dessa associação que já nasce forte, que já nasce comprometida com seus objetivos. Mas eu gostaria de, nessa mensagem final, além de agradecer a oportunidade que nos foi dada, fazer um apelo a você que nesse momento nos assiste. Os espíritos superiores disseram que a lei que congrega todas as leis divinas, todas as leis de Deus, elas podem ser resumidas em uma só: a lei de justiça, de amor e de caridade. Procure vivê-la. Faça com que os seus atos estejam baseados nessa lei. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar cumprindo a nossa finalidade reencarnatória, aproveitando bem esta nossa existência e saindo daqui melhores do que nós chegamos. Muito obrigado a você, muita paz, que Jesus te abençoe, te fortaleça e te guie sempre. Obrigado. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site